Olá, você quer conhecer mais a respeito do plexo solar e de suas influências físicas e psicológicas em nós? Fica aqui que eu vou te contar. Olá, eu sou o Luiz da Cura Essencial Terapias e hoje nós vamos falar do plexo solar, um chakra muito importante pra gente. Não que os outros não sejam, tá? Então o plexo solar, ele tem um nome também de umbilical, apesar de não estar exatamente no umbigo, ele é chamado de umbilical, ou em sânscrito de Manipura. Tá? E o elemento que rege esse chakra é o fogo. Tá? Então ele fica localizado, verdadeiramente, ele fica localizado, segundo as tradições hindus, em cima da barriga, na parte superior, onde a gente tem o diafragma, tá? Que também está bem próximo em cima do nosso estômago. E não exatamente em cima do umbigo, como é colocado. Tá? Qual é a cor que rege este chakra? É o amarelo. Esse que eu estou usando agora? Não, é o amarelo. Tá? Muito bem. E ele corresponde ao nosso abdômen, ao nosso intestino delgado, à vesícula biliar, aos rins, ao fígado, pâncreas, glândulas suprarrenais, ou seja, toda a região mediana da nossa coluna vertebral. Tá? Muito bem. E essa é uma região muito sensível, é uma área receptora das primeiras impressões energéticas que nós temos, tá? Em qualquer situação, ou uma situação emocional ou uma situação física. Tá? Por quê? Porque assim é, ele é um centro muito importante. Então, esse centro nos ensina como nos relacionarmos de forma ativa com o mundo e as pessoas à nossa volta. Tá? E através dele que flui energia emocional, tanto para o interior quanto para o exterior, tá? Como nós percebemos. Tá? Principalmente nós captamos muitas energias, normalmente negativas, externas, através deste chakra. Tá? Então, algumas pessoas podem lembrar também que através desse chakra, em alguns casos, que existe o desdobramento astral ou a viagem astral. Então, por quê? Porque ele está relacionado com o corpo astral ou emocional. Tá? E este chakra é muito importante, por quê? Porque ele diz respeito à forma como nós digerimos ou não, né? Desde alimentos até questões emocionais. Então vamos pensar que algumas vezes nós não conseguimos digerir determinadas situações que aconteceram na nossa vida. O que começa a acontecer? Queimação do estômago, né? Aquela dorzinha, ou quando a gente está inseguro de alguma forma, onde a gente vai sentir aquele frio na barriga, né? Aquela sensação esquisita que parece que tem umas borboletas voando dentro do estômago da gente. Exatamente. Tá? Então quando ele afeta o sistema digestivo, ele consome e digere todas as impressões emocionais. E o cérebro, através da consciência, ele vai digerir as impressões imateriais do mundo. Então ele tem uma percepção diferente do plexo solar. Tá? Por quê? Porque esta é a sede da nossa personalidade. Tá? E como nós aprendemos, é o centro instintivo de sobrevivência do corpo físico. Por isso que você sente fome. Exatamente por isso. Tá? Muito bem. Então, quais são as características psicológicas do plexo solar? Tá? Esse é um estágio muito importante. É o estágio da individualidade, do fortalecimento pessoal, da capacidade de relacionamento interpessoal. Então, é como nós deveríamos aprender. Como deveríamos aprender. Mas tem gente que ainda ficou preso nos outros chakras ou ainda preso neste chakra. Tá? Então, o poder de escolha, aprender a emitir opiniões, preferências, tudo isso está relacionado ao plexo solar. E se durante essa fase de aprendizado da individualidade você não teve a sua individualidade aceita, respeitada, isso vai afetar a sua autoconfiança, seu amor próprio e sua crença em si mesmo. Então, é um estágio muito importante. Tá? Muito bem, quais os desequilíbrios mais comuns que nos afetam? Tá? Primeiro é a autoconfiança. Tá? Medo de intimidação. Então a gente sente o medo, aquele frio na barriga, aquela dor no estômago. Tá? Isso é um medo de intimidação. Às vezes quando
a gente sofre um ataque verbal, psicológico e tudo mais, tá? Outro desequilíbrio, autoestima, tá? Então, a autoestima é muito afetada quando está desequilibrado este chakra. O respeito por si próprio, mas também com o próximo, tá? Isso também é afetado bastante. Gostar de si e dos outros também começa a gerar desequilíbrios. E, principalmente, nas responsabilidades da vida. Então, a pessoa tem problemas em assumir responsabilidades. Ou na tomada de decisões, ele não consegue exatamente tomar essas decisões adequadamente. Por quê? Porque é um medo da autoconfiança, insegurança, a autoestima está abalada, tudo isso começa a afetar, tá? E aí, também, esse chakra, ele afeta muito, e ele gera uma sensibilidade à crítica. E a gente tem que lembrar do videozinho dos medos, né, onde eu falo que um dos medos é justamente o medo da crítica. Então, tem pessoas que lidam muito bem com a crítica, e tem pessoas que não sabem lidar ou têm medo de serem criticados. Isso gera problemas de autoconfiança, de segurança, de autoestima, e entre outras coisas mais, tá? Uma outra parte é a honra pessoal. Hoje a gente tem menos esta questão, principalmente no Brasil, mas antigamente se defendia muito essa questão de honra pessoal. Matava-se pessoas por conta da honra pessoal, né? E assim não é tão exacerbado hoje em dia, mas muitas pessoas se sentem desonradas, né? Você não está me honrando, essa não é uma palavra que a gente usa muito hoje em dia, mas ainda afeta a gente. E quais as mais comuns? Irritação, raiva, inquietação, tudo isso afeta, gera desequilíbrio. Os desequilíbrios, ou a inversão deste chakra, ou o bloqueio deste chakra, gera praticamente tudo isso que eu falei nesse momento. E fisicamente, essas disfunções mais físicas, artrite, mas que artrite, úlceras gástricas, úlceras duodenais, problemas no colo, problemas intestinais, pancreatite, diabetes, ingestão crônica ou aguda, depende, anorexia, bulimia, disfunção hepática, hepatite e disfunções suprarrenais. Por quê? Porque ele pega toda esta região. Então ele afeta muito todos os órgãos que estão nesta região, além de trazer energia para esta região. Então, se esse chakra está com alguma disfunção, ele não está funcionando bem por alguma razão, porque está bloqueado por algum trauma, alguma coisa do tipo, ou por um problema no processo de aprendizado sobre a individualidade, sobre a autoconfiança, autoestima e tudo mais, pode gerar problemas físicos em toda essa região que eu falei. Disfunções psicológicas. Então, as disfunções psicológicas que mais afetam o chakra do plexo solar são os medos e as inseguranças psicológicos, tá? O medo da intimidação, como eu falei, que impede uma pessoa, por exemplo, de estabelecer um relacionamento adequado, ou problemas com as situações baseadas em igualdade, então ela tem problema em lidar com isso, tá? Medo de assumir as responsabilidades por si, ou até as necessidades básicas, né? Seus compromissos, suas finanças, seus pensamentos, atitudes pessoais, né? Ele não consegue assumir isso direito, tá? Que mais, psicologicamente? Ressentimento por ter que assumir responsabilidade de outras pessoas, tá? Que não têm condições emocionais ou se recusam a assumir as responsabilidades por si. Isso afeta muito essa parte do plexo solar. Então, o ressentimento aumenta quando a pessoa se sente incapaz de desafiar o parceiro ou alguém da família, que ele acha que é irresponsável, tá? E assim ele permanece numa situação insustentável que não consegue, por achar melhor não desafiar aquela pessoa. Eu não quero desafiar aquela pessoa, eu não quero forçar ela a sair daquela condição, tá? Muito bem. Que mais? O medo pelo fato de acreditar que não é capaz de lidar com o processo de tomada de decisões da vida própria. Tá? Isso pode ser numa empresa, isso pode ser numa família, isso pode ser num relacionamento, não importa. Então
Então esse medo de tomar decisões. A pessoa não se sente capaz. Ela não assume aquilo. Tá? Ela não tem coragem, vamos dizer assim. Né? Porque para ter coragem precisa ter o medo também. Tá? E que mais? Raiva por ter seu poder de escolha desrespeitado, limitado forçosamente, claro, né? Ou invalidado por outros. Então a gente começa a sentir raiva daquelas pessoas, porque elas não respeitam a nossa decisão, a nossa opinião, coisas. Isso é muito comum. Tá? Então, o que mais? Raiva diante, por exemplo, de uma situação de abandono ou de negligência. Afeta muito, lembra? É a individualidade, é a autoestima. Tá? Então, isso frequentemente acontece com pessoas que desenvolvem um padrão de se dedicar constantemente aos outros, enquanto nega suas próprias necessidades, pelo medo de não ser amada. Então a pessoa dedica toda a atenção à outra, mas ela esquece de si própria, do amor próprio. E ela não cuida de si. E aí essa pessoa decide não estar mais com ela, ela joga toda aquela raiva, concentra toda aquela energia de raiva em cima dessa pessoa. Isso gera uma disfunção muito grande no plexo solar. Tá? Medo de ser criticado ou necessidade de criticar os outros para se sentir mais forte. Tá? Isso é muito comum. Antigamente a gente chamava. Isso é uma tendência a ficar falando das pessoas, falando mal das pessoas. Na Bíblia, eles chamam isso de maledicência. Maledicência é ficar falando e criticando as pessoas, falando mal das pessoas. Tá? Então tem pessoas que têm essa disfunção psicológica. Tá? Mas é porque esse chakra não está trabalhando muito bem. Né? É possível corrigir isso. Lógico que ela tem um hábito de uma vida inteira falando mal das pessoas, não é tão simples corrigir assim. Tá? Muito bem. O que mais nós podemos caracterizar como disfunção psicológica? Então, uma raiva e frustração por ser incapaz de se libertar de controle da expectativa dos outros. Porque os outros colocam expectativas em cima da gente. E eu não consigo me libertar daquelas expectativas. E eu começo a sentir raiva, começo a tratar mal, começo a destratar esta pessoa. Tá? O que mais? Padrão de descontar a raiva em, vamos chamar assim, vítimas indefesas por não ter suficiente coragem para desafiar a origem da sua própria raiva. Isso também. Então, vocês entenderam que raiva, medo, insegurança está muito relacionado com o plexo solar. Tudo que nós sentimos na vida. Nós somos desafiados, desde crianças até, dependendo da idade da pessoa, nós somos desafiados o tempo inteiro nestas questões. Tá? E, por último, o medo do fracasso. Então, nós sentimos muito medo de fracassar. Mas não deveríamos, porque na realidade não existe fracasso. Existe aprendizado. Eu não consegui hoje, mas não quer dizer que eu fracassei. Então eu tenho que fazer de uma forma diferente. De uma forma melhor. Pensar, raciocinar, né? Sentir qual seria a melhor forma para fazer. Então não existe fracasso, não tenham medo de fracasso. Existem aprendizados nessa existência, que logicamente vão ajudar no seu desenvolvimento psicológico, no seu desenvolvimento espiritual e assim por diante. Muito bem, então é isso para o chakra do plexo solar. Fiquem com a gente até o nosso próximo vídeo. Dá um like aqui se você gostou, compartilhe, envia para as pessoas que você conhece. Tá? Clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e até um próximo vídeo. Namastê.